Filipenses 1, versículo 29. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Vamos ler mais uma vez. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Eu quero falar um pouco sobre sofrimento. Quero falar que ele é comum na vida do cristão. Quero falar que o cristão genuíno e verdadeiro deve esperar o sofrimento. E eu quero dizer que o cristão genuíno e verdadeiro deve se acostumar com o sofrimento. Nós devemos nos acostumar com o sofrimento, com a dor, com a perda. Por que nós resistimos ao sofrimento quando nós nos convertemos? Por que todos que vêm a Cristo querem vir a Cristo para ter alívio do sofrimento? Porque todos que veem em Deus uma maneira de deixarem de sofrer. Porque todos que se convertem querem abolir, querem deixar de passar vergonha, humilhação, dor e sofrimento. Por causa do evangelho moderno. O que é o evangelho moderno? É o que se prega e o que se ensina nas igrejas atuais. É considerado o evangelho moderno, a igreja moderna, o cristianismo moderno. E como o cristianismo moderno ensina os fiéis, os cristãos, a entenderem o evangelho? Eles ensinam que o evangelho é um evangelho que não tem dor, nem sofrimento. Eles interpretam o texto de Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, eles interpretam, ensinam, induzem as pessoas a esse texto, dizendo que todas as coisas vão cooperar bem para as pessoas que amam a Deus. Todas as coisas vão dar certo. Tudo vai cooperar para o bem. Então a pessoa tem a visão que o evangelho é um evangelho que só traz benefícios, que só traz paz, que só traz alegrias. Como é que se evangeliza hoje na modernidade? Você já fez isso, eu tenho certeza. Quando você vai pregar por um parente, um ímpio, um amigo, ou um evangelismo no púlpito, ou numa praça, ou no trabalho, como é que você aborda ele? Como é que você evangeliza? Meu irmão, vamos lá para a minha igreja, Deus vai te abençoar, vai te aliviar essa dor, seus problemas vão acabar, vai te abrir a porta, vamos, converte, Jesus pode te dar um carro melhor, pode te dar um emprego melhor, Jesus pode te curar. Então nós persuadimos os ímpios, nós persuadimos nossos familiares, ou aqueles que estão ao nosso redor, persuadimos ele com o evangelho do benefício, do bem-estar. E por que nós fazemos assim? Porque assim foi feito conosco. Assim foi feito. Foi apresentado a nós um evangelho de bem-estar. Vem para Jesus que as coisas vão melhorar. Vem para a igreja que as portas vão abrir. Vem para a igreja que você arruma uma namorada, uma esposa, um esposo. Vem para a igreja que Deus vai curar suas doenças. Vem para a igreja que você vai arrumar um emprego melhor. Por quê? Porque todas as coisas cooperam para o nosso bem. Vai dar tudo certo quando você converter. Os problemas terminarão. Você terá paz. Você terá alegria. Então, nós somos acostumados, nós somos viciados nesse evangelho, no perfil desse evangelho moderno, de bem-estar. Então foi essa a proposta na nossa conversão, e é essa a visão que nós temos, correto? Todas as coisas cooperam para o bem, tudo vai dar certo, com Cristo é só felicidade e alegria. Então, quando algo sai errado, quando as coisas não são como a gente espera, quando aquela mãe não converte, quando aquele emprego não abre a porta e ainda perco o que eu tinha,
Quando eu fico doente, gasto com remédio, Deus não me cura. Quando um ladrão pula na minha casa e rouba meus bens. Quando eu bato um carro e sofro um acidente, uma fratura, eu então resisto isso na minha vida. Eu não aceito isso. Eu não quero isso na minha vida. Quando eu sou humilhado, escarnecido, quando eu sofro, eu estou sofrendo, eu estou padecendo dificuldade, eu estou com angústia, eu estou com sintomas graves, maléficos em mim. Eu não quero aceitar aquilo, porque eu julgo que aquilo não é de Deus, que um cristão genuíno não pode sofrer tal coisa, que Deus só abençoa, que eu tenho que ter paz sempre, eu tenho que ter felicidade sempre, que eu não posso bater carro. Como é que um filho de Deus vai bater um carro? Como é que pode o filho de Deus ser assaltado? Isso é um absurdo. Cadê os anjos? Cadê o anjo do Senhor acampa ao redor? O sangue cobre a minha casa, as asas do Altíssimo estão sobre a minha casa, nunca tem nada, só proteção 24 horas. É essa a ideia que nós temos. Aí pula alguém lá e rouba. Meu Deus, eu não quero, eu não aceito. Não é assim? Então nós resistimos. Uma enfermidade, que crente que gosta de ser acometido por uma enfermidade? Eu estou em pecado, eu mereço ficar doente, não é possível, é consequência de um erro, é Satanás querendo me matar. Olha aqui uma serva de Deus numa cama, que absurdo. Olha o meu filho na droga, que sofrimento, meu filho nas drogas, meu pai bêbado. Então nós não aceitamos, porque a visão de evangelho, ninguém pode ficar doente. A visão de evangelho, todo mundo tem que trabalhar e ganhar bem. A visão de evangelho é todo mundo tem que ter um bom casamento. A visão de evangelho é que todo mundo vai converter na família. A visão do evangelho é que todo mundo vai dormir bem, ninguém vai ter insônia, ninguém vai ter depressão, ninguém vai ficar triste. Não pode ficar aqui crente, não pode ficar triste. Somos mais que vencedores. Podemos todas as coisas no Cristo que fortalece. É inserida essa postura triunfalista, esse evangelho vitorioso, benéfico, benigno, apenas. Então, se o sofrimento vem, o revés, a dor, a adversidade, a perda, a humilhação, nós temos a tendência de resistir. Só que o evangelho é diametralmente oposto a essa afirmativa moderna. É totalmente oposto. Por quê? Jesus, em João 16:33, no mundo tereis aflições. No mundo tereis. Para quem que ele estava dirigindo essas palavras? Para os seus discípulos, para a cristandade, para a igreja, para mim, para você, para o povo descendente de Abraão, e em Cristo levado aos gentios, nós, para você. Ele está dizendo, no mundo, vida terrena, aqui nesse lugar, nesse planeta, tereis aflições, sofrereis, é o que ele escreveu. Mateus 10:22 diz assim: e odiados de todas as pessoas, ou gentes, ou povos, sereis por causa do meu nome. Salmo 34:19, muitas são as aflições do justo. Quem é o justo? Aquele que foi justificado por Cristo. Quando que foi justificado por Cristo? Quando se converteu, quando se tornou igreja, quando se tornou povo de Deus. Esse método de evangelismo não é bíblico. Você nunca evangeliza uma pessoa dizendo, vem para Cristo que tudo vai melhorar. Isso é mentira. Esse método de evangelismo faz da igreja ser o que ela é. Você é frustrado. Sabe por que você é frustrado? Porque você foi ensinado que só coisa boa vai acontecer. Por que o sofrimento é comum na vida do cristão? Porque você deve se acostumar com o sofrimento. Por quê, meu irmão? Por quê? Porque você tem que se acostumar, você tem que esperar, você tem que saber lidar com o sofrimento. Por quê?
Vivemos num mundo caído, corrupto, iníquo, onde impera as trevas, onde impera o mal, a injustiça, a maldade, a perversão, as trevas, toda sorte de injustiça é o perfil desse mundo. Assim como no tempo de Cristo, Cristo se apresentou num cenário obscuro, diabólico, mundano, imoral, mau. E Cristo foi perseguido, porque João 1,5 diz que Ele é a vida, e a vida é a luz dos homens. E os homens aborreceram a luz, porque suas obras eram más. Então perseguiram a Jesus, porque Ele era a luz, porque Ele representava o oposto do mundo. Ele era a equidade, Ele era a bondade, Ele era a benignidade, Ele era a luz, Ele era a justiça. Então eles o rejeitaram, eles o perseguiram, eles o maltrataram. Cristo sofreu, foi um dos homens que mais sofreu, que mais foi perseguido, rejeitado, humilhado, caluniado, porque foi um corpo estranho entrando nessa terra, um mundo negro onde entra um objeto claro, de luz. Ele foi expelido, foi rejeitado. Da mesma sorte, meu irmão, nós, quando nos convertemos, quando nos unimos com Cristo, no batismo, no arrependimento, no novo nascimento, na nossa conversão, na nossa regeneração, na nossa transformação, nos unimos com Cristo, somos participantes da sua natureza, logo também nos tornamos luz, nos tornamos semelhantes a Ele, porque Ele disse assim, se perseguiram a mim, perseguirão a vós. Se perseguiram eu que sou luz, vós quando vos converterdes, quando forem cristãos, quando forem parte da igreja, serão também perseguidos, também sofrerão. Assim como eu fiz, façai vós também. Como Ele andou, devemos nós andar, seguindo suas pisaduras. E se nós seguimos as suas pisaduras, se nós andamos como Ele andou, e assim como Ele é luz e foi rejeitado, nos tornamos luz e também somos rejeitados. Então nós sofremos porque o pecado está lá fora, nós sofremos porque a iniquidade opera, nós sofremos porque a maldade opera, nós sofremos porque a injustiça opera, nós sofremos porque não temos a mente desse mundo, não temos a política desse mundo, não temos a filosofia desse mundo. Nós fomos transportados para o seu reino. Mateus capítulo 10, versículo 21. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos serei por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade te digo, não acabareis de percorrer a cidade de Israel, sem que venha o Filho do Homem. Até aí, até aí. Presta atenção, o que ele está dizendo aqui. O capítulo 10 de Mateus é destinado a uma missão dos apóstolos. A missão deles pregarem o evangelho, deles expressarem o cristianismo. Então toda essa missão é acompanhada de perseguição, e Jesus vai falando, de todos sereis odiados, perseguirão, e etc, e sofrimentos virão, e aquele que perseverar até o fim, será salvo. Qual era a missão dos 12 apóstolos ali? A missão de ser cristão, a missão de expressar a Cristo, é a mesma missão que você tem, ser cristão. E o que essa missão acarreta? Sofrimento, perseguição, dor, dificuldades. E ele está dizendo, só o que perseverar até o fim será salvo. Esse perseverar até o fim não é o mesmo de Mateus 24, da volta.
Esse aqui é o perseverar da dor, do sofrimento. Ele não está falando aqui de perseverar para a salvação. Ele está aqui dizendo, só o que aguentar o sofrimento, só o que aguentar a dor, a humilhação, só o que suportar a cruz, será aceito. Salvo, aceito, aprovado, preparado. Aflição todo mundo vai ter, dor todo mundo vai ter, sofrimento todo mundo vai ter, porque é consequência da missão. Qual é a missão? Ser noiva do Cordeiro. O que é ser noiva do Cordeiro? Ser cristão em todas as suas formas. Acarreta o que? Sofrimento, acarreta dor. É cristão? Prepara para ser humilhado. É cristão? Prepara para ser perseguido. Quer ser homem de Deus? Prepara para perder. Prepara para sofrer afronta. Prepara para haver uma oposição ferrenha contra você. Prepare para te rejeitar. Prepare para padecer. Por quê? O que Filipenses diz? Não fostes chamados só para crer, professar fé em Jesus, mas também a padecer por Ele. E só aqueles que viverem uma vida cristã, debaixo de luta, perseguição, humilhação, dor, e não voltarem atrás, e não sucumbirem, só esses serão aceitos. Abre Mateus 5, para você ver o paradoxo. Mateus capítulo 5. Bem-aventurado. O que é bem-aventurado? O que é bem-aventurado, Juliana? Feliz. Outras traduções, mais do que feliz. Então Jesus está falando o que? Bem-aventurados sois. Entenderam? Olha para mim. Jesus está falando, vocês são felizes. Bem-aventurados, felizes. Mas bem-aventurado, que classe de pessoa? Quem que é bem-aventurado biblicamente? Quem são os bem-aventurados? Olha o paradoxo. Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Como é que é? Bem-aventurado é o pobre. O que denota pobreza? Dificuldade, dor, sofrimento, penúria, humilhação. E Jesus está dizendo, bem-aventurado é você. Quer continuar? Bem-aventurados que choram. Como é que pode ser bem-aventurado quem chora? E quem chora? Por que chora? Chora por causa de dor, chora por causa de sofrimento, chora porque perdeu um ente querido, chora porque sai lá fora e vê a pedofilia, o homossexualismo, os estupros, chora porque vê o pai 20 anos no álcool, chora, então ele sofre. Jesus diz, você chora? Você é bem-aventurado. O sofrimento traz bem-aventurança. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Olha aqui, olha a clareza. Bem-aventurados mansos. O que é manso? Os submissos a Deus. Por que alguém é submisso a Deus? Porque está sendo molestado por alguém ou por um sistema e não pode fazer nada, porque é submisso à vontade de Deus. Então ele está sofrendo por causa da submissão. Manso. E esse sofrimento que a submissão lhe traz, faz dele um bem-aventurado. Quantas vezes teu pai te oprime, você sofre na mão dele, da tua mãe, da tua irmã, e é uma hostilidade, mas porque você é submisso a Deus, manso, você não ataca, você não livra daquele sofrimento. Deus está dizendo, bem-aventurado. Versículo 10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aí o 11. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguindo e mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim perseguiram os profetas que eram antes de vós.
Jesus está dizendo: antes de vós, os que viviam piamente o evangelho genuíno, clássico, bíblico, sofriam esse tipo de situações. E quando vocês estiverem passando tais situações, se regozijem, porque vocês estão copiando o modelo bíblico de ser cristão. Isso é evangelho. Você entendeu aqui, ou você quer que eu fale porque você vai ganhar um carro hoje? Você quer que eu fale que Deus vai te dar uma casa? Ele não está dizendo isso aqui. Ele está dizendo: você quer que eu leia de novo? Você acha? Não é isso. Agora a Bíblia está dizendo assim. Você está entendendo? Deixa eu ler de novo. Bem-aventurado, mais que felizes, aceitos, aptos, aprovados, sois vós, quando vos injuriarem. Uma faceta da perseguição, um ramo dela, um lado dela, dos tantos. Primeiro, quando vos injuriarem, quando perseguirem, quando mentirem contra vós, quando disserem todo mal por minha causa significa por causa do evangelho, por ser cristão. Ele diz: quando isso acontecer, exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu, pois assim perseguiram os profetas que eram antes de vós. A lei não tá, a palavra não estava escrita, não havia canon, não havia Bíblia. Se houvesse Bíblia, Jesus escreveria: porque assim é o evangelho bíblico, assim viveram os homens bíblicos, e assim estão vivendo vós. Filipenses 1:19, 29. Pois foi concedido a vós não somente crer, mas também padecer. Essa palavra foi concedido, no original grego ela chama chadizomai, dar graciosamente, significa: não foi dado graciosamente a vocês só o crer em Cristo, mas também foi dado graciosamente a vocês o privilégio de sofrerem por Ele. É o que Paulo está dizendo. Como é que é? Não fossem chamados só para crer em Cristo, não foram agraciados. Ele está querendo ensinar aqui que é uma graça dada, o crer em Cristo. Vocês não receberam só a graça de crer em Cristo. Por que é uma graça crer? Porque através da fé eu tenho contato com Cristo, e através da fé eu tenho contato, e com o contato os benefícios. Isso é uma graça. A fé me aproxima de Cristo e me dá as bênçãos dele. Só que ele está dizendo que a graça não é só a fé, não é só o crer em Cristo. A graça também é padecer por Cristo. Então foi-vos dado graciosamente o direito de crer, mas também foi dado graciosamente a dádiva de padecer. É isso que Paulo está dizendo. Por que Paulo disse isso? Porque Paulo, na altura do capítulo 1, escrevendo aos Filipos, era prisioneiro em Roma, estava preso, estava envolvido em correntes, estava dentro de uma cadeia. Então Paulo estava sofrendo, comendo mal, dormindo mal, vestindo mal. Paulo estava sofrendo. Então ele vai explicar aos filipenses, a dádiva não é só a fé, a dádiva e o privilégio também é sofrer. Por quê? Porque a minha prisão foi notória a toda a guarda pretoriana. Vamos ler melhor o que está dizendo lá em Filipenses 1:12. Quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares, e muito dos irmãos, tomando ânimo com o quê? Com os meus sofrimentos, com as minhas prisões, ousaram falar a palavra mais confiadamente, sem temor.
Por isso Paulo lá no final vai dizer: eu não recebi a graça só de crer, eu recebi o privilégio também de sofrer, de padecer, porque o meu sofrimento, quando eu fui preso pela guarda pretoriana, fez com que o evangelho se difundisse mais poderosamente nessa região, e os irmãos que estavam tudo fraco na fé, desanimados, por causa do meu sofrimento, ousaram falar com mais ânimo a palavra. Coisa tremenda, maravilhosa. É a prova da união perfeita com Cristo. O sofrimento é a prova que o seu evangelho que você vive é verdadeiro. O sofrimento, a perseguição, a aflição é a prova que o seu cristianismo é genuíno. É a prova que a união com Cristo foi perfeita. É a prova. Então o sofrimento tem o lado bom. Ele está me trazendo aprovação. Ele está dizendo: você é aprovado, você está correto, você está na fé verdadeira. Isso é o evangelho. O que Jesus está ensinando a nós e Paulo? Participar de reuniões de prosperidade, curandeirismo, evangelho que dá carro, casa importada, dízimo, não glorifica meu filho, não enaltece a cruz de Cristo, não reforma vocês para a eternidade, e não é uma prova que vocês estão vivendo o evangelho bíblico. Paulo vai dar uma declaração de si mesmo. Conheço um homem que há 14 anos, fora do corpo, ou não sei, o Senhor o sabe, foi arrebatado ao terceiro céus, e viu coisas inefáveis que não é lícito ao homem dizer. Paulo, se em corpo, se em espírito, ele não sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Deus toma Paulo e leva ele para o terceiro céu. O que é o terceiro céu? Onde o trono de Deus está, a majestade, a glória de Deus está. Paulo viu a glória. Inefáveis, Paulo viu. O que são coisas inefáveis? Que não podem ser explicadas por palavras. E para que não me ensoberbesse pela grandeza das revelações, foi-me colocado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear. Pelo que clamei a Deus e pedi que retirasse o espinho. Então o Senhor me respondeu: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ocorreu algo magnífico com Paulo. Para que Paulo não ficasse soberbo, orgulhoso, vaidoso por aquilo que ele viu, ele deve ter visto coisa tão perfeita que ele poderia ter ficado orgulhoso. Jesus vem e coloca um espinho na carne, coloca uma adversidade, coloca uma situação que causa sofrimento em Paulo. Paulo, você vai sofrer. Então Paulo começou a passar uma dificuldade, começou a sofrer por causa daquele espinho, e começou a sofrer. Então ele ora e fala assim: Senhor, tira esse espinho. Senhor, me livra do sofrimento. Senhor, me livra dessa situação. Senhor, me livra dessa dor, me livra dessa humilhação. E Jesus diz assim: eu não vou tirar o sofrimento de você, Paulo. Eu não vou tirar o espinho, eu não vou tirar a humilhação, eu não vou permitir deixar você viver sem sofrer. Por que, Senhor? Porque o meu poder se aperfeiçoa no seu sofrimento, Paulo. A mesma coisa Deus está dizendo quando oramos: Deus, eu não aguento sofrer, porque tanta tribulação, dificuldade, cessa. E Jesus responde: eu não vou tirar tais necessários sofrimentos, porque através dele o meu poder está pairando sobre você. Porque o poder é aperfeiçoado na fraqueza. É no sofrimento, meu irmão, que a sua fé é trabalhada. É na dor, meu irmão, que a sua dependência de Deus é amadurecida. É na derrota, é na vergonha, é na dificuldade, é na aflição, meu irmão, que você está sendo uma nova criatura. É na dificuldade que as marcas, a patente
subindo. É nessas perturbações, incertezas, dúvidas, que você vai com a boca no pó e só depende dele, mais ninguém, somente ele. Por isso Deus diz: determinados sofrimentos, dificuldades, eu não vou tirar, ou pelo menos não é o tempo delas tirarem, ou vocês não ficarão sem elas, porque é através delas que eu aperfeiçoo o meu poder. Oh meu Deus, que coisa gloriosa, igreja. Eu não estou dizendo algo aqui para ser um fardo, é uma glória. Você precisa entender. Abre em Romanos 8. Olha aqui, meu irmão. Vamos ler. Versículo 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros. Somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória em nós, que há de ser revelada. O sofrimento tem um só propósito, a dor só tem um propósito: nos levar para a eternidade. Se nós sofremos com Ele, o que ele está ensinando? A cruz. Jesus, quando vai para a flagelação, está mostrando sofrimento. Ó, vocês vão me seguir, chicote, nudez, vergonha, pregar. Só que depois, no terceiro dia, Ele ressuscitou, Ele foi glorificado, está nas alturas. Então Ele está dizendo para nós: vocês vão seguir minhas pisaduras, vocês vão sofrer, vocês vão padecer, ser rejeitados, zombados, perseguidos. É certo que com Ele padecemos, mas também como Ele foi glorificado, nós seremos glorificados. Olha que coisa gloriosa para você. 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, no versículo 8. Portanto, não te envergonhes, Timóteo, do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, Timóteo, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Que glória que Paulo está ensinando, igreja. Que coisa tremenda. Ele está dizendo: não se envergonha, não rejeita a aflição, a perseguição. Antes, Timóteo, participa comigo, porque é o poder de Deus as aflições do Evangelho, porque Ele nos salvou e nos chamou para uma santa vocação, não segundo obras, não terrena, não intencionada pelo homem, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo antes dos tempos. Paulo está dizendo: não rejeita, mas participa. Paulo está ensinando o que para Timóteo? Timóteo, ele está dizendo assim: olha para mim, Timóteo, eu não sei se você vai entender o que eu vou falar, Timóteo. Ai, Timóteo, mas se eu conseguisse te explicar, que glória é padecer por Cristo, Timóteo. Participa, Timóteo. Ele não está querendo dizer: não, Timóteo, deixa de ser mole, não é tão ruim assim. Não é isso que Paulo está querendo dizer. Paulo está querendo mostrar que não é só algo para não ser rejeitado, mas é algo para ser buscado, é algo para implorar a Deus para passar. É algo, Timóteo, é uma glória que foi revelada antes dos séculos, antes da criação, Timóteo. Não rejeita, participa. O que Paulo está querendo ensinar aqui? Igreja, é tão fácil essa explicação. Quem entende de ouro, ourives, o ouro, a pepita, a pedra bruta, ela é valiosa, mas é bruta, está cheia de impureza.
Para o diamante ou ouro ser valioso, brilhar, ele tem que ser lapidado, esculpido, lixado, esmerilado. Dor, sofrimento. Quem não tem sofrimento não tem valor. Quem não tem sofrimento não brilha. Quem não tem sofrimento não tem forma, é pedra bruta, é pedra sem valor. O que o sofrimento faz? Ele está esculpindo uma mulher que essa terra não vai conhecer. Ele está esculpindo um homem que vai estar em Hebreus 11, que não é digno da terra ele ter pisado esse chão. Ele está esculpindo, ele está enobrecendo, está trazendo valor, ele está trazendo brilho através do sofrimento. Então ele está dizendo: Timóteo, participa da dor, do sofrimento que o Evangelho proporciona, porque assim você será um homem de Deus. Você vai ser um homem aprovado, nobre. Você vai ser um crente cheio do poder do Espírito Santo. É o que ele está dizendo. Então Paulo aqui: Timóteo, não se envergonhe do testemunho do Senhor, nem de mim. Olha que humildade dele para Timóteo. Olha o grande apóstolo Paulo, meu Deus. Preso, Timóteo, não se envergonhe das minhas prisões, Timóteo. Olha que ele dizendo: não te envergonhe do testemunho do Senhor, nem de mim, Timóteo, que sou prisioneiro. Antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Que homem tremendo, igreja. Ele está dizendo: participa comigo, mas não envergonha de mim não, Timóteo. Que homem tremendo. Olha o poder aperfeiçoado nele. Atos 3 e 4. Pedro e os apóstolos estão pregando a palavra de Deus. O Sinédrio arrebenta com essa raça aí, dá chicotada, prende eles. O anjo vai lá e tira eles da prisão. Eles vão perante o Sinédrio e o Gamaliel levanta: deixa esses homens aí. Se essa obra for de homem, desfará, mas se for de Deus, temos que estar combatendo contra Deus. Tudo bem, mas advertimos, não fale mais nesse nome. Eles tinham apanhado, sido presos, açoitado, perseguido e ido ao Sinédrio. A hora que ele saiu, eles estavam pulando. E os apóstolos saíam cheios de alegria, por terem se achados dignos de sofrerem pelo nome de Jesus. Meu irmão, será que você vai ser digno de sofrer por essa tão grande graça, por essa maravilhosa graça, meu irmão? Será que ele vai olhar para você nesse mundo que não quer nada com nada, nesses bilhões que só querem sexo, droga, música, poder, riqueza, e vai olhar: não, tem um ali que eu escolhi para sofrer pelo meu nome, para carregar a cruz de Cristo, para carregar o poder do meu Espírito. Será que você vai ter tal dádiva? Aflições e perseguições tais quais eu, Paulo, sofri em Icônio, Listra e Antioquia. Quantas perseguições sofri, mas o Senhor de todas me livrou. Os que quiserem viver piamente em Cristo padecerão perseguições. Eu, Paulo, quando fui à Macedônia, não tive descanso algum. Por fora combates, por dentro temores, mas Deus, que consola os abatidos, me enviou a Tito. E agora, ligado pelo Espírito, eu vou a Jerusalém, sem saber o que me espera, a não ser o que o Espírito me revela, de cidade em cidade, prisões e tribulações. A aflição que nos veio na Ásia foi tão grande, que quase nos desesperamos da vida. Era a vida de Paulo. É a vida de Paulo. Paulo escrevendo aos Coríntios: por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, sofrimento, dor, doença, tristeza, o nosso homem interior, através do sofrimento, se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, Jesus, o que você está passando aí, Paulo chama de leve e momentâneo. É leve e momentânea a dor, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória muito excelente, não atentando nós para as coisas que se vê, destruição, dor, tristeza, mas atentando para as que não se vê, porque as coisas que se vê são temporais, são passageiras, mas as coisas que não se veem são eternas, meu irmão. Feche os seus olhos, comece a orar.